Internamente tudo deveria ser diferente, mas nossa face externa deve se conformar com a multidão. Qualquer um que consiga te irritar se torna seu mestre. A primeira regra é manter um espírito tranquilo. A segunda é encarar as coisas de frente e conhecê-las pelo que são. Quando você se levanta de manhã, pense no privilégio que é estar vivo, pensar, desfrutar e amar. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Aquele que sofre mais do que o necessário, sofre antes que seja necessário. Seja como o penhasco contra o qual as ondas continuamente quebram, mas ele permanece firme e doma a fúria da água ao seu redor. A natureza deu aos homens uma língua, mas 2 ouvidos para que possamos ouvir dos outros o dobro do que falamos. As pessoas são fugazes ao proteger suas propriedades pessoais, mas assim que se trata de desperdiçar tempo, são mais desperdiçadoras de uma coisa na qual é certo ser mesquinha. Todos nós nos amamos mais do que aos outros, mas nos importamos mais com a opinião deles do que com a nossa própria. Se você realmente deseja escapar das coisas que te afligem, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Até começarmos a viver sem elas, não percebemos o quanto muitas coisas são desnecessárias. As usamos não porque precisamos delas, mas porque as temos. Se um homem não sabe para qual porto ele navega, nenhum vento é favorável. Aqui está uma regra para lembrar no futuro. Quando algo te tenta a sentir amargura, não é a adversidade, mas suportá-la dignamente que é uma boa sorte. O homem conquista o mundo ao se conquistar. Não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deveria ser, seja um. As coisas que você pensa determinam a qualidade da sua mente. Se não está certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais que é pobre. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. A dificuldade mostra o que os homens são. Estar em todo lugar é estar em lugar nenhum. A morte sorri para todos nós, tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Quanto mais valorizamos coisas fora do nosso controle, menos controle temos. Nada permanece senão a mudança. O valor de uma pessoa é medido por o valor do que ele valoriza. Se você quiser melhorar, contente-se em ser considerado tolo e estúpido. A raiva, se não for contida, é frequentemente mais prejudicial para nós do que a lesão que o provoca. Nenhum homem jamais foi sábio por acaso. Aquele que é corajoso é livre. O que fazemos agora ecoa na eternidade. Enquanto esperamos pela vida, a vida passa. Aquele que dá os retoques finais na vida deles todos os dias nunca falta tempo. Riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Silencie na maior parte do tempo ou, se falar, diga apenas o necessário em poucas palavras. Toda crueldade brota da fraqueza. É um caminho áspero que leva às alturas da grandeza. Faça cada ato de sua vida como se fosse o último ato de sua vida. O que pode acontecer a qualquer momento pode acontecer hoje. Não explique sua filosofia, encarne-a. As circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam a si mesmo. Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. A chave é se associar apenas a pessoas que te elevam, cuja presença chama o melhor de você. Os humanos existem uns para os outros, então ou ensine-os ou aprenda a suportá-los. Isso pode arruinar sua vida apenas se arruinar seu caráter, caso contrário, não pode te prejudicar dentro ou fora. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. O domínio da leitura e da escrita requer um mestre, ainda mais a vida. A vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Seus dias estão contados. Use-os para abrir as janelas da sua alma para o sol. Se você não o fizer, o sol logo se porá e você com ele.
A melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Às vezes, até viver é um ato de coragem. Não é que temos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito dele. O que quer que aconteça, acontece como deveria. Você vai descobrir que isso é verdade se observar atentamente. Quão mais dolorosas são as consequências da raiva do que as causas disso. Aquele que teme a morte nunca fará nada digno de um homem que está vivo. Nós vivemos apenas agora, tudo o mais é passado ou é desconhecido. O progresso não é alcançado por sorte ou acidente, mas ao trabalhar em si mesmo diariamente. Nenhuma pessoa tem o poder de ter tudo o que quer, mas está em seu poder não querer o que não tem e usar alegremente o que tem. Se o que você tem parece insuficiente para você, então, mesmo que possua o mundo, você ainda será infeliz. As dificuldades fortalecem a mente assim como o trabalho faz com o corpo. Assim como é um conto, assim é a vida, não quanto tempo ela é, mas quão boa ela é que importa. A vida, se bem vivida, é suficientemente longa. Em nenhum lugar o homem pode encontrar um retiro mais tranquilo e sereno do que em sua própria alma. Aquele que te prejudicou era ou mais forte ou mais fraco que você. Se mais fraco, poupe-o. Se mais forte, poupe a si mesmo. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Desejar estar bem é parte do processo de ficar bem. Receba sem presunção, liberte sem luta. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Nenhum homem pode escapar de seu destino. A próxima investigação é como ele pode melhor viver o tempo que tem para viver. Todo o futuro está na incerteza. Viva imediatamente. Cada novo começo vem de algum fim anterior. A vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Não sofremos pelos eventos em nossas vidas, mas pelo nosso julgamento sobre eles. Se o mal é dito de você e se for verdade, corrija-se. Se for mentira, ri-se disso. Limite-se ao presente. Nenhum homem é livre se for mestre de si mesmo. É preciso muito pouco para fazer uma vida feliz, está tudo dentro de você, na sua forma de pensar. Se você vive em harmonia com a natureza, nunca será pobre. Se você vive de acordo com o que os outros pensam, nunca será rico. Aprenda a ser indiferente ao que não faz diferença. As maiores bênçãos da humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance. Um homem sábio está contente com o que tem, seja o que for, sem desejar o que não tem. O homem não se preocupa com problemas reais tanto quanto com suas ansiedades imaginárias sobre problemas reais. Pessoas de mente pequenas culpam os outros. Pessoas comuns se culpam. Os sábios veem toda a culpa como tolice. Respeite o passado, esteja aberto ao futuro. A vida que recebemos não é curta, mas a tornamos assim. Não estamos mal providos, mas usamos nossos recursos de maneira desperdiçada. Permaneça calmo e sereno, independentemente do que a vida te jogue.